A partir do GP do Japão 2025, darei um novo nome para a McLaren, que é Escuderia McLaren, já que as estratégias estão parecendo a Ferrari. GP do Japão 2025 da Fórmula 1, você que ficou acordado, você merece um prêmio, merece uma salva de palmas, porque foi difícil demais acompanhar esse GP. Só um exemplo disso, nos 10 primeiros colocados, só tivemos uma alteração da largada até o final, que foi a ultrapassagem de Hamilton para cima de Hadjar. O resto manteve a mesma coisa, o que já deu uma ideia do que aconteceu nesse GP, de tão chato que foi nesse sentido. Dito isso, vamos falar da McLaren nesse episódio, porque as estratégias foram terríveis. Começamos com a largada. Norris em segundo, Piastri na terceira colocação, Verstappen conseguiu milagrosamente uma pole position e largou em primeiro. Então a gente esperava o quê? Verstappen vai mandar bem nesse GP só se chover. Tinha uma previsão de chuva, e aí a gente pensou, pô, as McLarens têm um ritmo de corrida muito melhor do que essa Red Bull, muito melhor que o Max em 2025, final de 24 e agora 25. Então, as McLarens, mesmo que não larguem bem, né, Lando Norris? Se bem que o Lando Norris tá calando minha boca porque ele vem largando bem ultimamente, porque o ano passado, meu Deus do céu. Voltando, a gente pensou, mesmo que as McLarens larguem mal, o ritmo de corrida é melhor, logo logo eles vão ultrapassar o Verstappen. Só que não foi isso que aconteceu. Por quê? O desgaste nessa pista que foi recapeada recentemente lá de Suzuka tá menor do que a Pirelli e todo mundo esperava. Então o pneu não estava desgastando. E a degradação de pneus poderia gerar mais pitstops, e com mais pitstops, estratégias diferentes de undercut, de overcut e tudo isso que aconteceu. Voltando pro GP, na largada não ultrapassaram o Max, manteram ali Norris em segundo, Piastri em terceiro. Foi acontecendo as voltas do GP, nada acontecendo nos 10 primeiros, a não ser a ultrapassagem do Lewis pra cima do Hadjar que eu falei. Do 11º para trás, o bicho tava pegando lá, mas vamos falar das McLarens. Não tava acontecendo nada. Aí chegou, primeiro que eles largaram de pneu médio todo mundo eu digo, Max, Norris e o Piastri. Então, lá pra volta 20 e poucos mais ou menos, eles iam fazer a parada nos boxes para colocar pneu duro e tentar levar até o final da 53ª volta que tinha nesse GP. Chegou na volta 19, a McLaren simplesmente manda um rádio pro Norris. Ai, meu Deus do céu. Manda um áudio e falou assim: Ó, Norris, vem pro box pra gente fazer uma estratégia diferente do Verstappen. Vamos fazer um undercut pro Verstappen. Vem pro box. Aí eu pensei, que desespero é esse? Não? Que rádio estranho. Porque a equipe não falaria tudo isso no rádio normalmente. Eles só chamariam, né? Norris, box. Fariam só isso. E aí, eu achei muito estranho. Dito e feito, na hora que foi terminando essa volta 19, a McLaren manda o rádio pro Norris e fala stay out, que é tipo, pra ele ficar fora e ele não entrar no box. Nos trazendo que isso era um blefe, mas que blefe mais do sem vergonha, né, McLaren? Jesus, vocês têm que aprender a blefar, a jogar poker. Porque que blefe horrível, mas muito ruim mesmo. Mas beleza, tirando isso, a gente falou, vamos ver o que a McLaren vai fazer. Chegou no final da volta 20, Piastri foi pro box, Piastri estava em terceiro lugar. Aí eu pensei, olha só, eles vão colocar o Piastri para fazer um undercut no seu companheiro de equipe e no Verstappen que tá em primeiro. Primeiro que eu achei estranho, porque geralmente quem tenta fazer um undercut é o piloto que tá na frente. No caso seria o Lando Norris, porque ele tá em primeiro no campeonato, então ele teria que parar antes para tentar um undercut para cima do Verstappen. Ou o contrário, né, fazer um overcut, que é ele parando uma volta depois que o Max parasse. Só que não, fizeram isso com o Piastri. Final da volta 20, Piastri para no box, coloca pneu duro e volta para a pista. Na volta 21, lembra que o Verstappen estava em primeiro, o Norris em segundo.
Na volta 21, na volta seguinte, no final dela, o Verstappen foi pro box. E aí você pensa, se o Verstappen foi pro box, eles vão deixar o Norris por pelo menos mais uma volta nessa pista que não tinha degradação de pneu, pra ele tentar um overcut pra cima do Verstappen. Só que aí, ai meu Deus do céu, não foi isso que aconteceu, porque o Norris parou na mesma volta que o Verstappen. Por quê? Por quê? E aí, o que eles estavam contando? Ah não, na parada do box a gente vai parar melhor que a Red Bull. A Red Bull, que é famosa por fazer pitstops perfeitos. Eles estavam contando com isso? O Verstappen estava mais de 1 segundo na frente dele. McLaren, vocês acham que vocês iam fazer um pitstop de mais de 1 segundo, 1 segundo e meio a mais, ou a menos no caso, né? Que a Red Bull para tentar fazer essa ultrapassagem no pit lane? O pior é que eu quase paguei minha língua. Porque a Red Bull fez um pitstop ruim com o Verstappen. E por causa do pitstop ruim da Red Bull, na hora que o Verstappen foi voltar para a pista, a McLaren, eu pagando minha língua também, a McLaren fez um pitstop melhor, só que não o suficiente pro Norris sair da onde está parado ali pro pitstop, para ele voltar pro pit lane à frente do Verstappen, e aí gerou aquela situação que a gente viu, você que assistiu o GP sabe, que é o Verstappen passando do lado do box ali da McLaren, a equipe liberando o carro do Norris, ele voltando, ficando lado a lado com o Verstappen, e ao invés do Norris frear, ele foi na grama. O Verstappen até zoou ele no rádio depois e falou assim, ele simplesmente, o Verstappen falando sobre o Norris no rádio, né? O Norris simplesmente foi pra grama, ele foi reto. Por quê? Ai, meu Deus do céu, velho. Eu não entendo. Eu não entendo. Primeiro, que a McLaren poderia tomar uma punição de unsafe release porque soltou o carro do Norris com o Verstappen passando quase em cima. Não tomou punição, eu acho que ficaram com um dó, porque de tudo que aconteceu. E depois o Norris não frear. Ele nem jogou o carro pra cima do Verstappen. Ele não fez, assim, ele ficou do lado, foi pra grama, não fez nada. E aí, o Norris indo pra grama, aconteceu o quê? Ele perdeu, sabe aquele tempo que ele ganhou no pit lane, que saiu lado a lado? Ele perdeu todo esse tempo indo pra grama. Vocês estão entendendo? E quase o Norris ainda volta atrás do Piastri. Imagina só, ia ser pior ainda. E aí, depois disso, continuamos o GP com esses 3 carros. Mesma coisa. Verstappen em primeiro, Norris em segundo, Piastri em terceiro. Nitidamente, o Piastri estava num ritmo melhor que do Lando Norris. Ele estava com pelo menos uma volta ali de pneu duro, um pouco mais aquecido, e ele estava guiando melhor. E ele foi chegando, volta 25, 27, 30, 33... Foi ali quase 1 segundo, tava mais de 2 segundos de diferença. Foi caindo para 1.5, 1.3, 1.2, volta 40, volta 42, dali a pouco já tava a menos de 1 segundo, Piastri abrindo o DRS, até um ponto que a gente chegou a 0.1, 0.2. Foi mais ou menos a volta 44 por aí, onde o Piastri tava colado com o Lando Norris, em vários trechos do circuito de Suzuka, só que ele não conseguia ultrapassar o Lando Norris. Por quê? Muito por conta do circuito, que estava difícil demais de ultrapassar, e a área só tem uma área de DRS esse circuito, que é na reta principal, e é muito curto a distância, né, dessa reta e do DRS, então não dava tempo pro cara abrir o DRS, chegar e ultrapassar. Ele tinha que já entrar muito colado com o piloto da frente para tentar fazer isso. E o Piastri não estava conseguindo. E aí muito se ficou cogitando, mas a McLaren tinha que ter deixado o Piastri passar, ele estava mais rápido, tá? Não houve uma ordem de equipe, nem um rádio. Mas assim, gente, eu defendo o Piastri porque eu acho ele mais sangue no olho ali do que o Lando Norris. Mas nesse caso,
parando pra pensar depois, vamos ser sinceros, se o Piastri tivesse rápido desse jeito, ele teria passado. Entendeu? Isso aqui é a maior prova do que isso, ó. A McLaren devia ter deixado passar. Não. Ué, Piastri, você não tá mais rápido que ele? Passa ele, pô. E ele até tentou, mas não conseguiu. O Piastri não ficou pedindo pra equipe fazer isso, nem nada. É mais a galera, o público, quem tava assistindo, e depois nas redes sociais do Reaceleração, todo mundo ficou falando e tal, e comentando. Mas é aquela coisa, a McLaren tá fazendo a tal das Papaya Rules, que é deixar que eles se tretem aí, que deixar o que aconteça as coisas na pista. A McLaren quer evitar ao máximo deles ficarem dando ordens, ó, deixa passar, não deixa passar. O que eu acho que poderia ter acontecido? Teve um momento, quando estava muito perto, eles poderiam ter trocado a posição e visto se o Piastri ia chegar realmente no Max, para ver se ele realmente tinha ritmo. E se ele não tivesse, várias equipes já fizeram isso outras vezes. Ó, deixa o cara de trás passar, já que você tá com mais ritmo. No GP até da China anterior, o Hamilton falou pro Leclerc passar ele, porque tava com mais ritmo. Então, ó, deixa o Piastri passar, fica algumas voltas com o Piastri em segundo, o Norris em terceiro. Se o Piastri realmente não chegar no Max e não ultrapassar o Max, a equipe fala, ó, devolve a posição porque você não conseguiu. Normal, tranquilo, gente. Agora, se o Piastri ultrapassa, a equipe manda ele ultrapassar o Norris, e o Piastri realmente ultrapassa o Max, aí a coisa ia ficar feia. Por quê? O Norris estava em segundo, no final seu companheiro de equipe foi para primeiro e ele caiu para terceiro. Você tá entendendo? Aí a coisa ia apertar, porque o Norris ia ter que passar o Verstappen de todo jeito. Já não tava conseguindo passar o Verstappen antes. Você acha que ele ia conseguir nessa situação, com seu companheiro de equipe em primeiro? Então, por esse motivo, eu acho que a McLaren não deu a ordem de equipe pelo risco disso que eu acabei de descrever acontecer. E aí depois iam ter uma DR que acabasse o GP. Ixi, ó, ia ser uma loucura. Mas esse foi o GP da McLaren. No fim não aconteceu nada. Verstappen ganhou brilhantemente. Norris ficou em segundo. Piastri em terceiro. E agora ficou assim. Inacreditavelmente, Max Verstappen está em segundo lugar no campeonato de pilotos. Com 1 ponto atrás do Norris. Ai, meu Deus. 1 ponto com essa Red Bull. Que não é um carro. Não é um carro terrível. Mas não é aquele carro de 2024, 23 e 22, é muito longe daquele carro. O próprio Verstappen deu uma cutucada ali, principalmente no Lando Norris, mas na McLaren. O Verstappen falou assim, se eu tivesse um carro desse, ou seja, se eu tivesse uma McLaren, o segundo e terceiro colocado não ia nem me ver. Eu ia abrir tipo uns 10, 30, 20 segundos, que era o que acontecia principalmente em 2023. Meus amigos, então, pelas estratégias ou não estratégias dessa equipe, eu chamarei eles a partir de agora de escuderia McLaren, porque estão se inspirando na Ferrari para fazer estratégia ruim. Mas e você, concorda comigo? Também achou uma maluquice tudo que a McLaren e os seus pilotos fizeram nas estratégias nesse GP do Japão? Deixa nos comentários, aproveita, se inscreve no Reaceleração para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!